Começando a gravar aqui já, tá? Para não perder muito tempo, a gente já vai indo direto, né? Comecei a gravar, tô compartilhando a tela, tá aí. Então, no mesmo lugarzinho que eu parei, né? Meu internet hoje tá um cocô, então teve aí um probleminha aí, um intervalo de tempo, certo? Teve um intervalo senho de tempo aí entre as nossas duas lives. Muito bem. Vamos continuando aqui. Professor, Oi. o senhor quer todas as unidades de medida, as respostas? Olha, lá na prova vai ser uma prova de marcar X, né, de objetivo, então lá já vai estar escrito as unidades de medida lá já. Então não vai ser exatamente cobrado de você, mas, cara, sim, é bom você saber as unidades de medida, às vezes até te salva de algum erro, assim, sabe? Às vezes você tá ciente das unidades de medida e olha lá, aí você tá calculando a velocidade, aí de repente lá no final sobra litros. Você tá calculando velocidade, aí sobra litros lá no final, né? Então, você errou. Bom, enfim. Cara, mas saber a unidade de medida é uma coisa muito importante, viu? Porque 10 centímetros é muito diferente de 10 metros, tá? É bom você saber, tem que saber acompanhar a unidade de medidas, né? Mas não vai ser cobrado, não, aquele exercício de saber, te dou uma grandeza qualquer lá e peço a unidade de medida no FLT, aquelas coisas, não vai cair não, tá? Não cobrei aquilo lá, não. Eu dei em sala de aula porque se algum dia você vê aquilo lá aí por aí na vida, né? Pelo menos você sabe aí. Você sabe onde que aquilo está, né? O que que é aquilo, né? Porque lá é uma materinha de física, né? De fenômeno de transportes e tal. Tá bom, meus queridos? Ó. Ai, céus. Céus. Então vamos lá, a gente está trabalhando a equação de Bernoulli, como eu disse para vocês. Z1 e Z2 foi pro pau, né? Dá o zero. P1 menos P2, a gente conseguiu calcular. A gente reescreve a equação de Bernoulli aqui, que estava desse jeito. A gente reescreve ela desse jeitinho aqui, ó. Por quê? Fica bom de substituir quem que é o P1 menos P2, né? O P1 menos P2, a gente calculou no tubo aqui, ó, vale 12.600. Então fica 12.600 sobre 10.000, que é 1,26. Agora, o que que a gente sobrou? Sobrou uma relação entre as velocidades. A gente tem que ver 2 ao quadrado, velocidade 2 ao quadrado, menos a velocidade 1 ao quadrado, é igual, né? Bom, sobre 2g, né? Sobre 2 vezes a gravidade, sobre 2 vezes a gravidade, isso daqui dá 1,26. 1,26. Então, a gente tem uma relação entre as velocidades. Qual é a outra relação que a gente tem entre as velocidades? Equação da continuidade. Então, a gente tem duas incógnitas, velocidade 1 e velocidade 2, e a gente tem duas relações entre as velocidades. Olha que coisa boa. Então, excelente. A gente vai conseguir resolver o exercício e achar a vazão, que é o que a gente quer. Tá bom, meus queridos? É isso. O exercício finalizou, no caso, né? Já tá no finalinho já. Então, olha só. A equaçãozinha que a gente obteve ali da equação de Bernoulli, né? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade é igual a 1,26. Certo? Certo, professor? Então, vamos resolver, vamos isolar aqui as velocidades. Ó. Passo 2g multiplicando. Então, 2 vezes a gravidade, está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, fica 2g vezes 1,26. 2 vezes 10 vezes 1,26. De vez em quando dá umas pontadas aqui. 2 vezes 10 vezes 1,26. Tá ok? Tá acompanhando, pessoas? Então, 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 1,26 dá o quê? 25,2. 25,2, então. Então, V2 ao quadrado. Calma aí, V2. meu. O 10 é da onde? Esse daí, tá vendo esse G aqui, ó? É a gravidade. Ah, 2,2. Pô, mas eu fiquei feliz com fiquei feliz com sua pergunta, viu? Porque foi um contato, né? E de repente eu percebi que você tá prestando atenção, né, Samuel? Tipo assim, o que é esse G, né? Então eu pensei, pô, o cara tá prestando atenção. Que bom que você tá prestando atenção.
2G passou multiplicando, né? E esse G que está aqui é a gravidade, ó. Esse G que está na equação de Bernoulli é a gravidade, né? Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, esse ladinho aqui é igual. Bom, esse aqui vai passar multiplicando, né? Esse aqui passa para lá multiplicando, tá? 2 vezes G vezes 1,26, fica 2 vezes 10 vezes 1,26. Então, dá 25,2. Dá aqui 25,2. Esse é o valor de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Então, segura a onda, né? Deixa isso aqui de molho, né? Porque a gente vai primeiro trabalhar essa outra relação aqui entre as velocidades, a equação da continuidade aqui, ó. Olha só a equação da continuidade. A equação da continuidade é dizer que a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. E ele deu a área 1 e a área 2, né? Dá 20 e 10. Então, eu vou substituir. Substituir no lugar da área 1, 20. No lugar da área 2, 10. E aí fica 20 vezes V1 igual a 10 vezes V2. 20 dividido por 10, 2. E aí fica um 2 aqui desse lado, né? Então, a gente acha o quê aqui? Que a velocidade 2, a velocidade na seção 2, lá na garganta, é 2 vezes a velocidade na seção 1, né? Então, com essa relação aí, facilita agora a nossa vida. Certo, pessoas? Então, essa relaçãozinha aqui, ela já deveria ser sabida por você, né? Você sabe. Quando diminui a área, aumenta a velocidade. Diminui a área por 2, dobra a velocidade, né? Mas está aqui, né? Isso é resultado que vem diretamente aqui da equação da continuidade, né? E a gente agora sabe que a velocidade do fluido aqui nesse ponto é 2 vezes a velocidade do fluido aqui nesse ponto. Por sua vez, a gente sabe que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dá 25,2. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dá 25,2. Isso menos isso dá 25,2. Ué, professor, mas só que o V2 não vale 2V1? É, meu querido, é isso, a gente vai substituir. O V2, esse carinha que está aqui nessa equação, ele vale 2V1, então eu vou substituir. Está aqui, ó, substituído nessa equação, ó, inclusive. No lugar de V2, eu coloquei 2V1, né? Está até destacado em vermelho aqui, ó. Então, no lugar de V2, eu coloquei 2V1, né? Então, fica 2V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a 25,2. E agora a gente tem uma relação só para a velocidade 1, né? 2 ao quadrado é 4, né? 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 25,2. 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 25. Bom, 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado dá 3, né? 3V1 ao quadrado é 25,2. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E a gente acha, então, que V1 ao quadrado é 8,4. Tira as raízes e a gente obtém, então, a velocidade na parte 1 ali do tubo. Velocidade! A gente achou a velocidade aqui, ó. Que coisa linda. A gente achou a velocidade ali. E, portanto, para finalizar o exercício, a gente vem aqui e calcula vazão. Vazão. Vazão em volume. É área vezes velocidade. Só para lembrar, né, gente? Eu não sei se eu escrevi aqui. Acho que eu escrevi no primeiro slide aqui, ó. Aqui, ó. Vazão em volume, né, gente? A formulazinha mesmo é volume por tempo, né? E aí tem a outra fórmula que é área vezes velocidade. Anota essas fórmulas, faz um formulário já, né? Chega no dia da prova, ó, sussa. Então, vazão é volume por tempo, também, por sua vez, é área vezes velocidade, né? Então, a gente vai calcular, claro, não tem nem tempo nessa história, não tem nada a ver. Então, a gente vai calcular como sendo a área vezes velocidade. Então, tá aqui, ó, área vezes velocidade. A área 1, foi dado enunciado, é 20 centímetros quadrados. E aqui eu tive que passar para metro quadrado. Como é que você transforma de centímetro quadrado para metro quadrado? Tá aqui, ó. Inclusive, é bom também você colocar isso no seu formulário, essas relaçõezinhas, né? 1 centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro ao quadrado. Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, você vai utilizar essa equaçãozinha aí, ó. 1 centímetro quadrado vale 10 a menos 4. Então, 20 centímetros quadrados ficou 20 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é a área 1, ó. Passado para metro quadrado. E a velocidade 1 a gente acabou de encontrar ali, né? 2,9 metros por segundo. Então, multiplicando uma coisa pela outra, a gente vai achar o resultado da questão. 5,8 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. E esse é o exercício exemplo do nosso livro, né? Esse aí é o exemplozinho do livro.
Tá bom, gente? É o exemplozinho do livro que a gente tem em nosso livro texto, tá? O livrozinho desse cara aí, tá? É o exemplo que a gente deu. É um exercício de equação de Venturi. É um exercício difícil? É, gente. Esse exercício aí é difícil, tá? Ele já usa muita coisa já para trabalhar. Não fica preocupado que isso aí não é desse tipo que vai cair na prova, quer dizer, não vai ter essa dificuldade toda aí no exercício da prova, né? Nunca. Esse exercício aí é um pouco mais difícil. Ele é um pouquinho difícil. Então, vocês puderam perceber, não sei, acho que até alunos que estão estudando, né, teriam dificuldade de fazer esse exercício aí. Não é um exercício trivial, sabe? Tipo, não é um passeio no parque, é um exercício. Professor, E aí, mas ele foi bom, eu escolhi fazer ele porque ele revisa já a equação manométrica, né? Equação da continuidade, tem muita coisa dentro dele. Fala, seu Guilherme. a vazão encontrada é dos dois pontos? Então, a vazão encontrada em qual ponto, né? Eu usei os dados do ponto 1 para calcular a vazão, mas a equação da continuidade não quer dizer que a vazão é constante? A vazão é a Entendi. mesma, tá? No ponto 1 e no ponto 2. A equação da continuidade, né? Esse aqui é um tubo que não está sendo considerado perda por atrito e não está. O tubo, apesar de que ele está furado aqui, né? Esse furo não vaza água, não vaza fluido por ele, né? Aí, no caso, o fluido é água mesmo. Não vaza água por ele, entendeu? Então, a vazão é a mesma, tá, Guilherme? Vazão em massa é a mesma, se precisasse. Só que essa equação aqui já é equação para vazão em massa, né? Porque a diferença, quando você fala assim que vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2, a diferença, essa equação da continuidade é simplesmente essa multiplicada pela densidade, né, dos dois lados, né? Só que como a densidade é a mesma, não muda o fluido, né? Então continua. Então continua, tá bom, Guilherme? Entendeu a sua pergunta aí? Entendi, professor. Tudo bem. Gente, dúvidas nesse exercício. Vamos recapitular ele, porque é um exercíciozinho complicado. Seguinte, galera. A gente tem um tubo de vento e ele perguntou a vazão e deu essa figura aí, né? Ele falou, ele deu o valor da área 1 e da área 2. Então tá aqui a equação de Bernoulli, ó. Primeira sacação, você tem que escolher os pontos para você trabalhar. Eu escolhi esses pontos aí. Na verdade, o exercício meio que deixou lá marcado os pontos, né? Então ficou fácil. Você pode pensar assim, poxa, professor, eu tenho que escolher esses pontos aí todas as vezes? Eu falo que sim, você tem, meu querido. Você tem que escolher esses pontos todas as vezes. Nossa, professor, será que eu vou saber escolher os pontos? Vai sim, meu querido, porque é meio óbvio. Vamos dar uma olhada em outros exercícios aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios da lista de problemas aqui do livro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... Professor, Fala, meu querido. você pode mostrar para mim, por favor, quando você usou a fórmula da vazão, sobre as áreas, você somou as áreas e multiplicou pela velocidade que encontrou? Não somei, não. Qual A área você área 1, usou? a área 1 é 20, tá? A área 1 aqui, ó, a área 1 é 20, tá? A área 1 é 20, a área 2 é 10. E como eu estava usando, como a gente obteve a velocidade em 1, né? A gente vai calcular a vazão aqui para facilitar, porque a gente já tem o dado, né? E aí, então aqui, ó, vamos lá, vazão, né? Então aqui no slide 2, aqui tá aqui a formulazinha, né? Então a vazão é área 1 vezes velocidade 1. Tá certo? A área 1 é 20 centímetros quadrados, né? Tá até escrito aqui, ó. A área 1 é 20 centímetros quadrados, tá? A área 1 é 20 centímetros quadrados. Então, ficou 20 vezes 10 a menos 4, porque eu passei de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Aqui, ó, usando, aqui é a relação de transformação, né? Então, ficou 20 vezes 10 a menos 4 é a área e 2,9 metros por segundo é a velocidade. Eu não somei as áreas não, tá? Vazão na seção é a área da seção somente, vezes a velocidade do fluido naquela seção. Tá joia? Entendi. Valeu? Beleza. Obrigado. Nada.
Tá aí, galera, recapitulando, voltando para recapitular, né? Tava falando sobre pontos, né? Olha os exercícios, os pontos são meio óbvios, assim, sabe? Tipo, nesse exercício aqui, ó, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente vai escolher esse ponto para analisar e esse ponto para analisar aqui, ó. Nesse exercício aqui, quais seriam os pontos que você analisaria? Ponto na superfície, sempre. Esse ponto aqui, onde está saindo água, nesse ponto aqui, onde está saindo água, são os pontos para você analisar para você resolver esse exercício. Nesse ponto aqui, nesse exercício, você analisa esse ponto aqui, que é na superfície, de novo, né? Esse ponto S, porque está marcado no enunciado, né? Tem gente que ser mais óbvio que isso. E esse outro ponto B aqui também, porque está marcado no enunciado. Então, quer dizer, não é difícil você escolher esses pontos, entendeu? Em geral, quando você olha na figura, fica meio óbvio quais são os pontos que você vai trabalhar, sabe? É assim, funciona assim a coisa. Mas tudo bem, aí você fala assim, não, professor, você está querendo me enganar. Não, ué, como assim te enganar? Eu sou seu professor, poxa, eu estou te ensinando essas paradas. Então, primeira coisa, a gente escolheu o eixo aqui, né, de tal forma que o Z1 e o Z2 foi zero. Aí aqui, a gente reescreve essa equação de Bernoulli dessa forma, né? E a gente percebe que a gente não precisa de saber exatamente a pressão 1 e a pressão 2, mas a gente precisa saber a diferença entre elas. E a diferença entre elas a gente pode achar com esse tubo, com esse manômetro aqui, né? Com esse tubo em U, esse manômetro em U aqui, né? A gente pode achar com esse manômetro com tubo em U a relação entre P1 e P2. Então a gente fez a equação manométrica aqui e achou a relação entre P1 e P2, deu 12.600. Substituímos nessa equação aqui e encontramos essa equaçãozinha aqui, né? É uma relação entre as velocidades. Aí a gente simplificou a relação entre as velocidades para essa aqui de baixo, né? Para essa relaçãozinha aqui, que V2 ao quadrado menos V ao quadrado dá 25,2. Depois usou a equação da continuidade, e ninguém fez essa pergunta aqui, eu fiquei triste, mas aqui, a gente usou a equação da continuidade para descobrir que velocidade 2 é 2 vezes velocidade 1. Ninguém fez a pergunta aqui. Ué, professor, você usou no sistema CGS o 20, você usou 20 em centímetro, meio centímetro quadrado, é isso mesmo, professor? Foi, eu usei, ninguém perguntou. Mas porque vocês já sabem, né? Eu pude usar aqui em centímetro quadrado porque tinha área aqui e tinha área aqui, ó. Aí o centímetro quadrado corta, as unidades cortam, né? Tudo que importa é a razão entre as áreas, né? Então, eu joguei em centímetro quadrado mesmo para facilitar a nossa vida. Para não ter que escrever vezes 10 a menos 4. Se eu escrever vezes 10 a menos 4 aqui, e aqui também, para poder transformar, vai cortar o vezes 10 a menos 4, não vai? Vai. Vai sim. Então eu não fiz a transformação. Enfim, aí com essa relação entre velocidades e com essa relação entre as velocidades, nós resolvemos o sisteminha, acha a velocidade lá no tubo 1, e aí multiplicando pela área, a gente então achou a vazão. Esse é o exercício que eu usei para dar exemplo para vocês. É um exercício completo. De novo, é um exercício difícil, não se desespere, é um exercício difícil. Vou fazer um exercício mais parecido com um possível provável. Provável, né? Ou seja, caindo de prova, né? É isso, meus pessoas. Vamos fazer um exercício assim. Bom, dúvidas aí, pessoas? Dúvidas? Eu quero dúvidas. Quero dúvidas. Quero dúvidas. Tem dúvidas? Gente, vocês estão, hein? Harrison, fala aí sua dúvida. Minha dúvida é qual que é o exercício mais desse daí da equação de Bernoulli mais próximo da prova? Você foi educado, né, Harrison? Você quer saber qual é o exercício da prova, né? Em verdade vos digo. Quem tem ouvidos, ouça. Não, vou falar isso não, nossa. Dá um problema para mim se eu falar. Professor, você falou lá na sala deles, não falou nem passa. Em verdade vos digo que já foi visto aqui nessa aula. Já passou pela tela o exercício daqui. Lambiscou a tela. Então, gente, vamos fazer um outro exercício aqui agora, tá? Vamos fazer um outro exercício aqui agora. Vou fazer o segundo exercício aqui de equação de Bernoulli. Segundo exercício da equação de Bernoulli, tá?
Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer o 4.1. Exercício 1 do livro mesmo, tá? Só para a gente pegar mais um exemplo aqui. Um exercício mais factível, mais simples, né? Porque esse exercício que eu fiz, como eu disse, ele é um pouco difícil, tem mais coisa nele, né? Ele é bem completinho, mas ele dá uma ideia do poder da equação de Bernoulli, né? Você vai relacionar pressão, velocidade e altura em 2 pontos diferentes do escoamento do fluido. Aí você resolve qualquer pergunta que te derem a respeito do fluido, você resolve. Você já sabe responder, entendeu? Então, olha só. Determinar a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Considerar o fluido ideal. Então, olha lá. Determinar a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Ah, então isso aqui é um tanque de grandes dimensões, tá bom. E aqui eu quero saber a velocidade com que o fluido está saindo aqui. E na figura a única coisa que ele deu é a altura. Determinar a velocidade do jato do líquido no orifício, tá aqui o orifício, do tanque de grandes dimensões da figura. Considerar o fluido ideal. Tá aqui, gente, ó, o único dado que foi dado é a altura. Olha a resposta aqui, ó, a velocidade dada raiz de 2GH. Vamos ver como é que a gente faz para encontrar essa equação? Vamos. Como é que você começaria isso aqui, hein? Primeiro, qual a equaçãozinha que a gente vai usar para resolver? Ora, professor, a equação de Bernoulli. Claro, tá certo, querido. Por quê? Porque estamos no capítulo de equações de Bernoulli? É sacanagem, né? Tem uma resposta melhor, tá, gente? Porque lá na vida real não vai ser assim, né? Lá no concurso, na prova de concurso, vai aparecer um exercício lá, assim, salpicado. Ó, puf, vai aparecer lá para você um exercício de equação de Bernoulli lá, né? Ele não vai dizer para você, olha, isso aqui veio de uma seção do livro que é de equação de Bernoulli. Você tem que saber qual é a condição, quais são as condições que estão ali no enunciado, né? Que estão ali na figura e tal, que você sabe que você vai usar a equação de Bernoulli, né? Alguém aqui pode me responder isso? Não sei. Tá presente? Vou responder, Samuel. Ó. É porque o fluido está em movimento, né, gente? Lembra? A gente está estudando cinemática. O fluido está em movimento no tubo. Então, você usa a equação de Bernoulli. Você usa a equação de balanço, né? O movimento está influído, né? Você viu o que eu ia falar? O movimento está influído, né, gente? Não, calma. Agora eu falei por querer. O fluido está em movimento. Então, o fluido está em movimento. Você usa a equação de Bernoulli, tá, gente? Guarda essa no seu coração. Então, determinar a velocidade. Então, vamos lá. Então, tá. Passada a primeira dúvida, segunda dúvida. Que pontos que a gente usaria para analisar, hein, gente? Não, eu estou lendo aqui o enunciado. Determinar a velocidade. O que significa tanque de grandes dimensões? Tanque de grandes dimensões. Esse tanque aqui é um tanque de grandes dimensões. O que significa? Lembra? Lá na aula, na primeira aula sobre cinemática, eu falei isso para vocês. Imperceptível a mudança de volume. É imperceptível a mudança na altura dessa superfície aqui. Em outras palavras, a velocidade dessa superfície superior aqui é nula, dentro dos tempos do experimento. Aí, Harrison, gostei, rapaz, o cara estuda mesmo, lembrou mesmo, ó, boa memória. Gente, tanque de grandes dimensões, que significa que a superfície do fluido aqui, a interface, né, entre o fluido e o ar, é zero a velocidade. A velocidade aqui nesse ponto é zero. A velocidade nesse ponto aqui é zero. Por quê? Tanque de grandes dimensões. Fala aí, Samuel, você ia perguntar? Tava falando com meu pai, que eu não tá ligado. Ah, tá, tudo bem. Aí, galera, ó, a velocidade aqui nessa superfície é zero. Então, ele deu a dica quando ele escreveu tanque de grandes dimensões. Quais são os pontos que vão ser usados para analisar, gente? Claro que vai ser um ponto sobre a superfície, porque eu sei duas propriedades aqui, né? Eu sei a altura com relação a essa referência aqui, ó. Tá vendo que nesse exercício ele deu? Eu sei a altura com relação a essa referência aqui, tá? A altura desse ponto aqui é H. Olha aqui, H. A velocidade aqui, zero. E a pressão aqui eu conheço? Conhece.
Conheço, Samuel. Qual é a pressão? É a pressão atmosférica. É a pressão atmosférica, cara. Muito bem, gostei aí. Felicidade. Quer dizer, eu sei todas as propriedades desse ponto. É lógico que eu vou usar esse ponto. Eu vou usar os pontos que eu conheço. Ou então os pontos onde tem as perguntas que o exercício quer, né? Ou é ponto onde os pontos que eu uso sempre, óbvio, né? Os pontos que eu conheço as propriedades e os pontos que tem as perguntas do exercício, né? Então esse ponto aqui eu vou usar um ponto na superfície, né? O outro ponto que eu vou usar é esse ponto, né? Porque o exercício está perguntando a velocidade no orifício de saída, nesse pontinho aqui, ó. Nesse ponto aqui eu tenho as propriedades também, gente. Vamos ver? A velocidade eu não tenho, né? Mas ela é V, ela é indicada, né? É o que eu quero. A velocidade é V. Aí eu fiz uma pergunta para você. A gente tem a altura nesse ponto aqui? Tem de mais dar conta, uai. Por quê? Esse ponto aqui, ele está justamente no nosso sistema de referência. Ele está no nosso sistema de referência. Né? Então, a altura nesse ponto aqui, ela é nula, é zero. E a pressão aqui, gente? Essa é a pergunta mais difícil da questão, né? Essa é a única pergunta, assim, é uma pergunta bem difícil dessa questão. Qual que é a pressão aqui da água nesse ponto aqui, gente? Ó, nessa partezinha aqui. Atmosférica também, né? Atmosférica também. Nossa, o Harrison, você foi direitinho na resposta. Você sabia que eu demorei? Eu lembro quando eu estava estudando, né? Há 50 anos atrás. Eu lembro quando eu estava estudando e eu achei difícil de entender isso. Por que que a pressão aqui? Porque dentro da minha cabeça era assim, a água estava saindo de dentro do cano, ela tinha pressão, né? Acontece que automaticamente, quando ela entra em contato com o ar, né, a pressão já é a pressão atmosférica. Né? Então, é assim. Hoje eu entendo isso, mas você foi direto no ponto. É verdade, gente. Olha só, tá vendo essa superfície aqui? A superfície não é uma superfície onde tem aqui um fluido em contato com o ar, e aí a pressão aqui na interface é uma atmosférica? É uma questão, uma atmosfera? Mesma coisa aqui. Aqui também eu tenho um fluido, nesse ponto aqui eu tenho um fluido em contato com o ar. Quer dizer, em termos de pressão, o que está acontecendo aqui nessa superfície e nessa superfície aqui é a mesma coisa. Interessante, né? Então a gente sabe a pressão aqui também. Então, óbvio que os pontos que eu vou usar vão ser esses dois aqui, tá ok? Bom, explanado o exercício antes de fazer, vamos lá fazer ele agora. Tá aqui. Então já anotei os dados, né? Tanque de grandes dimensões, já entendeu o que é, o Harrison matou aí, que é a velocidade é nula. Então a gente tem a pressão nesse ponto 1, vale 1 atmosfera. A velocidade nesse ponto 1 vale 0, porque é um tanque de grandes dimensões. E a altura desse ponto, né? Com relação a esse sistema de referência, é H. Né? É H. Nesse outro ponto 2, no ponto 2, tá? A pressão 2 vale 1 atmosfera. A velocidade aqui é o V que a gente quer. E a altura 2 aqui é 0. É zero, professor. Professor, então eu tenho todos os dados para relacionar na equação de Bernoulli? Sim. Então, escreve a equação de Bernoulli e joga os dados e vê o que acontece. Agora substitui, né? Substitui lá. E é isso aí. Substitui aí, gente, ó. A pressão 1. Olha o que eu substituí na pressão 1. 10 à quinta. Nossa, professor, você está lascando mesmo, hein? Por que você colocou 10 à quinta? Alguém sabe responder? Não. É o valor da pressão atmosférica. Aí o Harrison lá, o Samuel, você viu isso? Você falou assim, não. Aí o Harrison fez assim, ó. É o valor da pressão atmosférica. É verdade, Harrison tá acertando todas, rapaz. Gostando de ver esse negócio. É muito bom, muito bom. Só não sei se vai acertar na prova. Não, tomara que você acerte na prova também, né? Acontece isso às vezes, né? Às vezes a gente tá bem, aí chega na hora lá, a gente dá um errinho, né? Mas tem nada não, mas assim, isso é certeza que você vai passar, né, cara? Espero. A questão é se você vai passar com 8 ou com 10, né? Tudo bem, essa é uma questão menor.
Mas é importante também. Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui, ó. Por que eu coloquei a pressão 1, gente, como sendo 10 à quinta? Porque eu tenho que usar essa equação no sistema internacional sempre, né? E a atmosfera não é unidade de sistema internacional para pressão. É Pascal, né? Tem que colocar em Pascal. Só para lembrar aqui, então, né? Uma atmosfera vale 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. 1,01 vezes 10 à quinta, faz na calculadora para você ver, isso daí é a mesma coisa que 101 mil. 101 mil, tá? 101 mil ou 101 quilopascal. Então, uma atmosfera você pode escrever de todas essas maneiras aqui, ó. Aí, esse 101 mil aqui, ó, a gente arredonda para 100 mil, né? A gente arredonda para 100 mil. Então, uma atmosfera, arredondando, né, dada a ordem de 10 à quinta. É o 10 à quinta. Então, uma atmosfera é o 10 à quinta pascal. Foi dado em sala 1000 vezes. Então substituir pressão de uma atmosfera aqui, que no lugar, tanto no lugar do P1, né, quanto no lugar do P2 aqui, ó, eu substituí 10 à quinta, tá? Professor, precisava? Gente, na verdade não precisava, né? Porque se você dá uma raciocinada, a pressão 1 é igual à pressão 2. Essa parcelinha aqui é igual a essa parcela aqui. Eles vão cortar aqui, ó. Eles vão cortar, entendeu? Você nem precisaria de ter esse trabalho de substituir isso aí na expressão, porque iria cortar, de qualquer forma. Mas eu tô dando aula, né? Eu tenho que explicar, certo? Então, essa pressão 1 com a pressão 2 vai cortar, porque são iguais, né? Uma atmosfera. Mas eu usei esse exemplo também para lembrar que uma atmosfera vale 10 à quinta pascal. Cai na prova. Olha, a velocidade 1 vale 0. Então, essa parcelinha aqui do V1 ao quadrado sobre 2G é 0. A altura 1, cota 1, né, o Z1 vale H. Então, no lugar do Z1, eu coloquei H. Tá joia? Do outro lado aqui, o P2 sobre gama, já falei, que já vai cortar. O V2 ao quadrado sobre 2G, bom, velocidade 2. A velocidade 2 é o V que a gente está interessado em descobrir quanto que vale, né? É o V. Então, fica V ao quadrado sobre 2G. E a altura 2 é 0. Então, olha só, desse lado de cá, da esquerda, só sobra H. Do lado da direita, só sobra V ao quadrado sobre 2G. E aí, morreu o exercício, né? Ficou fácil agora. V2 ao quadrado sobre 2G dá H. Resulta H, né? Passa o 2G multiplicando. Então, a velocidade ao quadrado fica 2GH. É isso. Esse é o exercício, né? Então, tirando a raiz, o V fica raiz de 2GH. É isso, gente. Esse é o exercício. Esse é o exercício aí, tá? É um exercício sim mais tranquilinho. Tá bom, gente? Dúvidas nesse exercício? Exercício de equação de Bernoulli aí. Vamos fazer mais exercício? Essa revisão? Nessa revisão eu fiquei meio preocupado assim, porque tem 2 meses e meio, né, que começou o curso. E 3 meses agora, na verdade, né? E talvez você não lembre das matérias do começo do semestre, né? Então eu fiz um exercíciozinho aqui, ó. É um exercício que estava no nosso esboço de prova, né? Nosso esboço de prova. Então, olha só aqui, ó. Esforço por ano. Daí eu ia fazer sobre esse exercício. Esses primeiros. Harrison. Esses dois primeiros aqui, né, do esboço, né, gente? Esses 2 primeiros do esboço aqui eu não fiz com você. Não, não é que eu não fiz. Eu fiz, inclusive eu fiz esse treco na sala de aula, né? Mas é porque faz tempo que foi feito, né? E se eles Então, também linguagem de máquina aí complicou muito. esse aqui foi você, né, Harrison? Falou que leu grego aqui, não foi? Então, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Eu vou fazer esse exercício 1 aqui do nosso esboço de prova, do nosso simulado, tá? Então, vamos ler o exercício. Eu já passei aqui para o slide, né? Eu já passei aqui para o slide. Vamos ler o enunciado aqui. E vamos Se resolvê-lo. puder também hoje fazer aquele do perfil de velocidade também, porque lá também é meio complexo. Tem um exercício de perfil de velocidade para ser feito aí também hoje. Vai ser feito, tá? Tá aqui no slide 6, ó. No slide 6 aqui, revisão 6, tem um exercício de perfil de velocidade, que é o que eu coloquei aí, né? Só para você lembrar sobre o perfil de velocidade, né, gente? Só para você lembrar sobre o perfil de velocidade. Só para você lembrar de perfil de velocidade. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos ler aqui.
Eu já vou ler e tirar os dados. Ah, não, antes de ler. Gente, olha só, se você pegar lá na sua matéria, no primeiro capítulo, no capítulo 1 desse livro, tem algumas equações importantes, né? Então, eu lembrei todas as equações aqui, fiz um formuláriozinho. Essas aqui são todas as fórmulas do capítulo 1, né? Porque são as fórmulas que você usa para resolver esses exercícios de propriedades, né? Propriedades de fluido. Quando o exercício, tipo, ele te dá densidade, aí ele te pede peso específico, sabe essas coisas? Ele te pede viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica. O que são as coisas que você pode calcular, né, gente? Peso, volume, densidade, ou seja, massa específica, né? Peso específico, viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica. Você tem algumas coisas que você pode trabalhar aí para poder equacionar, né? Equacionar e resolver, para você achar, né? E aí eu peguei as formulazinhas e coloquei todas aqui. Ó. Esse aqui é um formuláriozinho, tá? Não precisa de printar a tela, os slides já estão no seu WhatsApp, já estão com você, né? Se você não tiver o WhatsApp, aí você printa a tela, né? Não tem jeito. Mas, de qualquer forma, tá aqui o formulário, tá? Todas as formulazinhas que a gente viu em sala, a tensão ciselamento, a força tangencial sobre a área, a tensão ciselamento também na aproximação linear, é isso aqui, né? Que usa lá no exercício que tem de pistão. Isso aqui é a fórmula de densidade, massa sobre volume, né? Peso específico, que é o peso sobre volume. Isso aqui é uma outra fórmula para peso específico, tá? Outra fórmula para peso específico. Esse aqui é o peso específico relativo. E essa aqui é a fórmula da viscosidade cinemática em termos da viscosidade dinâmica. A viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido por ρ. Tá? Viscosidade cinemática é a dinâmica sobre ρ. Todas as formulazinhas que relacionam propriedades estão aqui, ó. Você só tem que saber usá-las. Pô, morreu, né? Então ficou muito fácil. Então, olha só, vamos ler aqui o enunciado, porque já vai acabar o vídeo. Tem 1 minuto esse vídeo, dá para ler o enunciado, ó. O peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. Te deu 2 informações: volume e peso. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Viscosidade cinemática. Como é que você interpreta? Vamos ver. Se o G é igual a 10, né, se a gravidade vale 10, a viscosidade dinâmica vale quanto? Né? É isso que é a pergunta. Né? A viscosidade dinâmica vale quanto? Então, é um exercício que ele te deu volume, 3 decímetro cúbico, né, que passando para metro cúbico é 3 vezes 10 a menos 3. Ele te deu um volume, então, de 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Ele te deu um peso de 23,5. Ele te falou que a viscosidade cinemática, que é o Ni, vale 10 a quinta, e te perguntou a viscosidade dinâmica. Esse é o exercício. E acabou